O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Jornal das 6, com o jornalista Luís Soares. A GNR deteve em Fátima o padrasto e a mãe das duas crianças que foram abandonadas junto à estrada que liga Alcácer do Sal à Comporta. Fonte da GNR confirma ao Observador que os dois suspeitos estão sob custódia da GNR no posto de Fátima. A detenção deu-se depois da denúncia de um popular. O Major João Gaspar, da Divisão de Comunicação e Relações Públicas da GNR, explica à Rádio Observador em que circunstâncias os dois foram detidos. Foi-nos dado um alerta que estavam a decorrer de comportamentos suspeitos e fruto também da proatividade dos nossos militares e também da experiência já que eles têm, já cientes de toda esta situação que estava a decorrer, rapidamente conseguiram perceber que a situação descrita correspondia aqui aos suspeitos que se encontravam a ser procurados, acabando então por ser localizados e culminando então aqui na sua detenção. Major João Gaspar, da GNR, os dois suspeitos deverão ser presentes amanhã a tribunal. Estão agora no posto da GNR de Fátima, onde está o repórter da Rádio Observador, Ricardo Lopes. Agora em direto, Ricardo, para já ainda são poucas as informações aí disponíveis. Exatamente, Luís. Não há muita informação. Eu estou aqui frente ao estabelecimento da GNR. O que sabemos é que estão aqui os dois suspeitos no posto da GNR em Fátima. É o padrasto e também a mãe das duas crianças de 3 e 5 anos que foram abandonadas em Alcácer do Sal. Se pensarmos, são cerca de 170 quilómetros de distância entre Alcácer do Sal e Fátima. Portanto, os suspeitos fugiram para esta zona de centro de Portugal e aqui foram detidos num café após denúncia de um popular. Ao que o Observador apurou, uma pessoa viu dois estrangeiros aqui na vila que classificou como fora do comum, avisou, portanto, a GNR e os dois suspeitos foram detidos. Algo que ajudou, eles estavam num café e junto ao café estava também um carro com matrícula estrangeira, o que permitiu identificá-los mais facilmente. Sabemos também que os dois suspeitos deverão, entretanto, ser presentes a tribunal já amanhã. A investigação está a ser conduzida pelo Ministério Público de Grândola, colaborativamente também com a Guarda Nacional Republicana. Esta quinta-feira o Ministério Público também de Colmar, em França, indicou ao jornal francês Le Figaro que foi aberto um inquérito por abandono de menores depois destes dois meninos de 5 e 3 anos terem sido encontrados à beira da Nacional. Entretanto, também queria dar a informação que as crianças já tiveram alta hospitalar, confirmei também aqui. À GNR os menores relataram precisamente que foram abandonados pela mãe. Eles conseguiram se identificar através de um papel, visto que não falam português, escreveram o seu nome num papel e assim conseguiram ser identificados. É isso, são essas informações que temos por enquanto, Luís. Eu entrarei em contacto assim que tiver mais informações. Ricardo Lopes, aqui em direto, ele que está junto ao posto da GNR de Fátima, a dar conta das informações que há até ao momento relativamente a esta detenção da mãe e do padrasto destas duas crianças que foram abandonadas junto à estrada no concelho de Alcácer do Sal. E a Ministra da Justiça espera que o processo decorra agora com celeridade. Em declarações em Leiria, Rita Alarcón disse deixa elogios ao trabalho articulado entre as autoridades francesas e portuguesas. A Direção-Geral da Administração da Justiça esteve em contacto sempre com o Tribunal, fez tudo o que tinha a fazer para o efeito. As entidades também estiveram no terreno à procura do pai, do padrasto e da mãe. Estão identificados, foram encontrados, segundo vi nas notícias. Por isso espero que agora o processo possa correr da forma mais rápida possível, de maneira a minimizar o trauma que estas crianças vão ter sofrido. Declarações da Ministra da Justiça em Leiria. Rita Alarcón disse adianta também que as autoridades francesas já pediram o retorno das crianças.
O Presidente da República, António José Seguro, repudia o tratamento que foi dado por Israel aos ativistas detidos e saúda o regresso dos 2 portugueses. Declarações do Presidente da República, um dia depois do Ministro israelita da Segurança Nacional ter partilhado vídeos que mostram ativistas amarrados e ajoelhados, e também depois de António José Seguro ter recebido em Belém as famílias dos 2 ativistas portugueses que seguiam na flotilha e que foram detidos. No encerramento de uma conferência sobre Portugal e a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, uma conferência no Supremo Tribunal de Justiça em Lisboa, e sem identificar país em concreto, António José Seguro criticou os que ignoram valores fundacionais. Ontem mesmo visionámos humilhações públicas de seres humanos e tratamentos indignos que merecem total repúdio e condenação. Países que foram berço de direitos humanos avançam por caminhos que contradizem a obra que edificaram, que ignoram os seus valores fundacionais, que se deixam contagiar por tentações populistas, discriminatórias e persecutórias da dignidade humana. Em casos extremos, violam as regras de modo assumido, sem qualquer pudor, ridicularizando as organizações internacionais que zelam pela sua aplicação e das quais foram eles próprios fundadores. Declarações do Presidente da República numa conferência sobre direitos humanos no Supremo Tribunal de Justiça. À saída, o chefe de Estado não quis prestar declarações aos jornalistas, disse apenas que estava feliz pelo regresso dos ativistas portugueses, numa declaração muito curta que vamos escutar em seguida. Muito obrigado. Estou muito feliz pelo facto de eles estarem a regressar. Estou muito feliz pelo facto de eles estarem a regressar, mas não disse o Presidente da República, questionado esta tarde pelos jornalistas. E o Ministro português dos Negócios Estrangeiros garante que os portugueses detidos por Israel estão bem de saúde. Ainda que bastante marcados pelo que aconteceu, eles que vão estar agora na viagem de regresso para Portugal. São declarações de Paulo Rangel esta tarde à agência Lusa. No aeroporto, o cônsul português conseguiu falar quer com a médica, quer com o médico, portanto com ambos, um de cada vez. Eles estão bem, embora obviamente bastante marcados pela situação vivida nos últimos dias, e em particular ontem, mas que estão de saúde bem. Paulo Rangel explica também que o governo português apoia a proposta de Itália para a União Europeia sancionar o Ministro da Segurança Nacional de Israel pela forma como tratou os ativistas. Entretanto, já foram deportados todos os ativistas que tinham sido detidos por Israel. Entre eles estavam os 2 médicos portugueses que vão chegar a Portugal amanhã de manhã via Turquia. O Primeiro-Ministro desdramatiza as previsões da Comissão Europeia, agora conhecidas. Bruxelas está mais pessimista do que o Governo quanto ao crescimento da economia. E prevê mesmo um déficit de 0,1% este ano para Portugal. Fez uma revisão em baixa das previsões para o crescimento da economia portuguesa para 1,7% este ano e 1,8% no ano que vem. Durante o discurso de inauguração do novo hospital privado em Leiria, Luís Montenegro desvalorizou. Nós temos uma economia, nós temos uma sociedade, nós temos uma estrutura de poder público, local, regional e nacional suficientemente fortes e fortalecidos para, mesmo neste contexto de dificuldade, podermos contrariar esta previsão. Portanto, às portuguesas e aos portugueses, a partir daqui digo que não há razão para dramatizar a situação, pelo contrário, há razão para estarmos conscientes, para termos sentido de responsabilidade e prudência, mas ao mesmo tempo muita confiança. Luís Montenegro garante que não há razões para dramatizar as previsões económicas divulgadas hoje por Bruxelas. E o Governo recuou na lei da rolha que queria impor no desporto. É sempre difícil dizer lei da rolha, não é? Mas o Governo recuou na lei da rolha que queria impor no desporto. Exatamente. O Executivo ia apresentar uma proposta de alteração ao funcionamento do Conselho Nacional de Desporto, um órgão consultivo que reúne vários agentes do setor, mas perante a crítica dos conselheiros acabou por recuar. A intenção do Governo era impor um dever de confidencialidade de tudo o que era discutido neste órgão, mesmo depois de deixarem de ser conselheiros. Perante as críticas, o Secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, deu agora um mês para que sejam apresentadas novas propostas sobre o funcionamento deste órgão de aconselhamento em matéria desportiva. Entre os mais vocais na crítica a esta alteração estiveram o Presidente do Sindicato de Jogadores, o representante da Federação Portuguesa de Futebol e também o Presidente da Confederação do Desporto de Portugal. E ao contrário da Ministra do Trabalho, o PS defende que o Presidente da República condicionou a negociação do pacote laboral, sim, mas de forma positiva. Em entrevista à Vichy Soares, o porta-voz
porta-voz do PS para a área do trabalho, Miguel Cabrita, recusa as acusações feitas pela ministra Maria do Rosário Palma Ramalho de que António José Seguro empoderou a UGT para recusar o pacote laboral. Para o deputado do PS, António José Seguro teve uma intervenção positiva neste processo. Eu acho que ele condicionou positivamente. Mas não antecipou o tempo do Presidente ao chamar, por exemplo, os parceiros sociais ao Palácio de Belém? Não queria estar a comentar atos em concreto. Não creio que o tenha feito. O Presidente da República foi muito claro enquanto candidato e fez aquilo que disse que ia fazer. Penso que estava aos olhos do país que o processo de diálogo, de concertação, estava a correr francamente mal e tinha chegado a um impasse. O deputado e antigo secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, espera que a reforma laboral seja rejeitada logo na Generalidade para forçar o Governo a começar o processo. Desde o início, declarações na Vichy Soase, da Rádio Observador. E há outras notícias a marcar a tarde desta quinta-feira, 21 de maio. O tenista Jaime Faria está no quadro principal do torneio Roland Garros, um dos 5 grandes slams da temporada. Venceu o austríaco Lucas Neumeier na terceira e última ronda de qualificação por 2-0, com parciais de 6-3 e 7-6. É a segunda vez que o tenista português se qualifica para o quadro principal de Roland Garros. O torneio começa no domingo e termina a 7 de junho. No Giro de Itália, Afonso Euládio mantém a liderança da prova. O ciclista de 24 anos ampliou a vantagem para o segundo classificado. 33 segundos separam agora primeiro e segundo lugar. E tem sido, Ricardo, uma grande euforia em torno da caderneta de cromos do Mundial, mas a Panini teve que atualizar a caderneta inicial e lançar, digamos assim, um update pack. Mas há erros, costuma haver sempre um jogador que não vai. Acho que são muitos. A Panini antecipou-se às convocatórias do Mundial. A editora italiana escolheu os jogadores. Exatamente. Isso, a editora escolheu os jogadores para a caderneta de cromos do campeonato de futebol antes dos selecionadores. No caso de Portugal foi certeiro, com toda a seleção devidamente representada. Mas, por exemplo, no caso do Brasil, foi um pontapé ao lado com apenas 13 dos 18 jogadores selecionados presentes na caderneta. Só 13? Só 13. E agora vem então esta atualização, é isso? Exatamente. Por exemplo, o Neymar está fora da seleção na caderneta, Rodrigo foi convocado pela Panini, mas não por Ancelotti. Também há outro intruso, que é Camavinga, que representa a França na caderneta, mas não em campo. Agora, a acompanhar as convocatórias definitivas, há novos packs de cromos que se juntam ao alargamento histórico do Campeonato do Mundo, naquela que é uma das maiores cadernetas de sempre, com quase 1000 cromos. E os pais andam a desesperar à procura de cromos, há pessoas Acho a fazer... aqui na redação também. Dizes os pais. Sim, os pais, no sentido, o pai, a mãe, não é? E os miúdos, mas... Eu acho que o pai está a fazer aquilo... Os pais estão a fazer isso para eles próprios. Achas? E usam os miúdos como desculpa, sim. Sim, é possível. Também haverá certamente casos desses. Mas há uma corrida aos cromos de novo. E há burlas já. E há burlas, é verdade. E há trocas de cromos, não é? Eu acho que isso é saudável. A parte da troca é gira. Pôr os miúdos a trocar cromos, acho que sim. Com papel e caneta. Parece 1980, mas são coisas boas. Na nossa meninice. O Luís Soares vai regressar às 6h30.